Capítulo 81 A visita da seita Xiao. Não muito tempo depois de Yun-Che sair do palácio principal do profundo palácio Lua Nova, uma figura vestida de branco como a neve, que era tão linda quanto uma deusa, entrou no palácio lentamente. Qin Wuyo continuava no palácio principal e não tinha saído. Parecia como se ele estivesse pensando sobre como lidar com esse assunto entre Yun-Che e a seita Xiao. Quando ele viu a mulher entrar, ele ficou confuso primeiro. Subsequentemente, esse novo chefe do palácio do profundo palácio Lua Nova, que também era a pessoa dentro do profundo palácio Lua Nova que possuía a mais alta autoridade, de repente revelou um rosto de respeito. Ele se levantou de seu assento, para então avançar 3 passos para a mulher, e falou enquanto reverenciava: Vossa Alteza. Se algum dos elders no profundo palácio Lua Nova visse Qin Wuyo inesperadamente mostrar uma atitude tão respeitosa para uma garota, o choque resultante definitivamente faria seu maxilar cair. A mulher concordou levemente e disse: Chefe do palácio Qin, a respeito de Yun-Che, o que você pensa? Qin Wuyo pensou sobre essas palavras e disse cautelosamente: para derrotar consecutivamente 5 oponentes que superavam ele por vários níveis e mesmo alguém que o superava por quase um domínio inteiro, enquanto estando no primeiro nível do domínio profundo nascente, esse tipo de talento, eu nunca vi antes em toda a minha vida. Se ele tivesse nascido numa seita maior, hoje, ele já seria famoso abaixo dos céus. Suas futuras realizações, definitivamente serão ilimitadas. Meus pensamentos também são os mesmos. Mas hoje, ele convidou um grande problema. Se nada inesperado acontecer, dentro de 3 horas, a seita Xiao vira em nossas portas. Nesse momento, eu desejo que o chefe do palácio Qin use toda a sua força para obstruí-los e então preservar a vida de Yun-Che. A mulher disse gentilmente. Isso. Qin Wuyo congelou levemente por um momento. Será que a Vossa Alteza o escolheu? A mulher concordou fracamente sua cabeça, e suspirou levemente. Esses anos que passaram, eu já procurei através de 7 profundos palácios, mas ainda não consegui encontrar um candidato que eu goste, e ainda esse Yun-Che fez meus olhos brilharem. Realmente, embora Yun-Che mostrou um talento chocante, ele ainda tem somente 16 anos de idade. Além disso, ele está no primeiro nível do domínio profundo nascente. O tempo restante entre agora e aquele grande evento é somente de 2 anos. Seu talento atual na cidade Lua Nova pode ser considerado de primeira linha, mas quando comparado com aqueles monstros, a diferença é muito grande. Mesmo quando comparado com os discípulos top do Palácio Vento Azul, ele está bastante distante. Qin Wuyo disse enquanto estava perplexo. A mulher respondeu calmamente: é por causa que com a força no primeiro nível do domínio profundo nascente e sob uma condição enfraquecida, ele aleijou um oponente que estava à beira de entrar no domínio profundo verdadeiro em um movimento. Ele foi capaz de fazer algo que nenhum outro gênio de primeira linha que eu conheço pode fazer. Apenas esse ponto para mim, já é suficiente. Embora sua força atual continue bastante fraca, quando ele aleijou Xiao Luosheng eu tive um pressentimento: depois de 2 anos, ele definitivamente será capaz de alcançar uma altitude que chocará qualquer um. Quando ela falou até ai, ela sorriu. Você sabe, a coisa mais assustadora nesse mundo, é a intuição de uma mulher. Qin Wuyo ponderou levemente, abaixou sua cabeça e então disse respeitosamente: eu entendo, já que é um desejo de Vossa Alteza, eu preservarei sua vida com o melhor de minhas habilidades. Sobre sua cultivação dentro do palácio, eu também providenciarei a maior conveniência para ele. Apenas, sobre sua família. Você não precisa de preocupar sobre esse ponto.
Ele é o cunhado de Siayuamba, e como Siayuamba, veio da cidade Nuvem Flutuante, uma pequena cidade no leste. Nascido no clã Sial, um clã pequeno, e nunca saiu da cidade Nuvem Flutuante antes dos 16 anos. Meio ano atrás, foi descoberto que ele não possuía a linhagem sanguínea do clã Sial e desse modo foi expulso. Ele atualmente está sozinho. Para encontrar um lugar para ficar, ele procurou Sikonghan, que é um velho amigo de seu avô, e portanto se tornou um membro do profundo Palácio Lua Nova. Sua vida é extremamente simples e limpa. Tudo isso já foi confirmado por Sikonghan e Siayuamba. Agora mesmo, eu já mandei algumas pessoas para seguirem imediatamente para a cidade Nuvem Flutuante para investigarem. Mas 9 entre 10, isso revelará as mesmas coisas. Sikonghan não mentiria para mim. Quanto ao Siayuamba, a mulher riu, se ele está ou não mentindo, você pode dizer com apenas um olhar. Entretanto, eu estou escolhendo ele somente como uma tentativa, eu continuarei a ficar no profundo Palácio Lua Nova por um período de tempo e me aproximar dele o máximo possível. No final, se ele me desapontar, eu selecionarei outra pessoa. Chefe do Palácio Tin, durante esse período de tempo, eu deixarei isso com você. Embora seja apenas a seita externa da seita Sial, eles ainda continuam sendo excedentemente difíceis de lidar. Vossa Alteza não precisa se preocupar. Eu já me ocupei de 10 ou mais pessoas da seita principal da seita Sial, então o que eu tenho a temer de uma pequena seita externa? Apenas. É incerto como esse Yunche veio a ter tal temperamento e atitude, ele claramente é somente uma criança, mas sua astúcia é aterrorizante. Quase tudo o que ele faz, tudo o que ele diz, tudo definitivamente tem um propósito. Bem agora quando eu falei com ele, ele claramente estava em minha frente, mas eu não pude ver nada através dele. Do início ao fim, sua expressão parecia a calmaria de um cadáver. Tin Vuyo balançou sua cabeça enquanto ria amargamente, mesmo o frio Fé no Juechen, o número 1 no profundo ranking divino, não me deu tal sentimento. Eu sinto que é impossível controlar completamente essa pessoa, esqueça se ele pode ou não atingir as expectativas de Vossa Alteza, apenas convencendo ele de servir Vossa Alteza, seria extremamente difícil. Vossa Alteza deve saber que, quando ele entrou no profundo Palácio Lua Nova, ele absolutamente não tinha desejo de servir a família imperial. Oh! A respeito da avaliação de Tin Vuyo, o rosto da mulher revelou uma admiração por um longo tempo. Subsequentemente, ele riu fracamente. Fique tranquilo, chefe do Palácio Tin, sobre isso, eu lidarei pessoalmente. Eu acredito em minha própria prevenção e julgamento, e ainda mais, em minha própria capacidade. Montanha Lua Sul, erguida majestosamente sobre a parte mais ao sul dos limites da cidade Lua Nova e era precisamente o lugar onde a seita externa da seita Sial ficava localizada. Toda a Montanha Lua Sul pertencia à seita Sial. Atrás da Montanha Lua Sul havia uma floresta que se estendia continuamente por 150 quilômetros, ela também, eram terras da seita Sial. Embora essa floresta não fosse tão grande, ela tinha uma vegetação excessivamente alta e exuberante. Como resultado, a floresta era coberta por escuridão durante todo o ano, e era chamada de Floresta Sombria pelas pessoas da cidade Lua Nova. A Floresta Sombria era a casa de um número incontável de profundas bestas. Ela era usada frequentemente pela seita Sial como seus campos de treinamentos e cada ano, o pedágio da morte dos discípulos da seita Sial eram numerados em milhares. Depois de escurecer e da cortina da noite acabado de cair, e ainda explosões de gritos urgentes quebraram completamente o silêncio dessa filial da seita Sial. Fora do caminho. Caia fora do caminho rapidamente.
O jovem mestre da seita está gravemente ferido. Apresse-se e informe o líder da seita e as pessoas do salão de medicina. Rápido! Xiao Zai recarregava Xiao Luosheng pessoalmente enquanto ele se apressava através dos portões principais da seita feito um louco, direto para o salão de medicina. Várias pessoas atrás dele também tinham rostos cheios de suor e aparências assustadas. Vendo que era Xiao Zai, os membros da seita saíram do caminho rapidamente em sucessão, incluindo aqueles que correram para informar o líder da seita, Xiao Tianan. Não muito tempo depois, Xiao Tianan e dois elders do salão de medicina se aproximaram rapidamente. Logo que ele viu Xiao Tianan, Xiao Zai se ajoelhou e disse com voz aflita, líder da seita. Rápido, rápido, salve o jovem mestre da seita. Ele está gravemente ferido. Mesmo seus meridianos e profundas veias foram. Vendo Xiao Luosheng coberto de sangue nas costas de Xiao Zai, Xiao Tianan e os dois elders ficaram pálidos de medo simultaneamente. Xiao Tianan se apressou para a frente rapidamente e sua mão pegou no pulso direito de Xiao Luosheng. Justo quando ele tocou seu pulso, ele retirou sua mão como um raio enquanto seu rosto robusto se tornou incomparavelmente selvagem num piscar de olhos. Ele agarrou Xiao Zai pelo colarinho, e com a cabeça cheia com a fúria de um leão, ele rugiu, quem foi? Quem foi que fez isso? Quem fez isso? Foi. Profundo Palácio Lua Nova. Xiao Zai disse com uma voz trêmula, o jovem mestre da seita e um discípulo do novo Profundo Palácio Lua Nova estavam trocando pontos, e foi atacado pesadamente pelo oponente. O jovem mestre da seita, ele. Profundo Palácio, Lua Nova. Os olhos de Xiao Tianan estavam totalmente abertos sem piscar, besteira. Entre aqueles discípulos lixos do Profundo Palácio Lua Nova, qual deles possivelmente poderia ter a habilidade para ferir Luosheng? Líder da seita, se acalme primeiro. Parece que jovem mestre da seita foi ferido bastante gravemente, nós devemos enviá-lo primeiro para o salão de medicina de uma vez. Os dois elders atrás dele declararam apressadamente. Acalmar. Como eu posso me acalmar? A metade de cima dos meridianos no corpo de Luosheng foram quase todos cortados, as profundas veias despedaçadas e quase aleijada, com toda a sua profunda energia de cultivação que vazou. Como você espera que eu me acalme? Xiao Tianan rugiu. O que? Os dois elders ficaram imediatamente pálidos. Ambos vocês, se apressem e enviem Luosheng para o salão de medicina. Em seguida, façam um pedido imediatamente para os melhores físicos da cidade. Zai, você deve me contar exatamente o que aconteceu, de uma vez. Como exatamente isso aconteceu? Depois de Yunti voltar para seu alojamento, ele sentou-se em uma posição vertical em cima da cama e entrou rapidamente num estado meditativo para restaurar lentamente a profunda energia exaustada. Quando ele finalmente abriu seus olhos, a noite já tinha caído completamente. Sua profunda energia também já tinha se recuperado para menos da metade. Mesmo assim, todo seu corpo ainda sentia a fadiga e punhaladas de dor. Finalmente me recuperei um pouco. Yunti moveu seu corpo e então soltou um longo suspiro, mas, essa dor em meu corpo. Esse é o resultado de usar a alma maligna forçadamente. Jasmine respondeu friamente, é bom que você a usou somente por 15 minutos, ou então, você não teria apenas um corpo dolorido agora, mas ao invés disso, teria decepado a carne e cortado os meridianos. Fique tranquilo, meu próprio corpo é o que eu conheço mais. Quando eu não puder lidar com isso, eu naturalmente irei parar. Yunti disse com um rosto cheio de indiferença.
Então ele suspirou novamente e falou: mas essa alma maligna é meramente a profunda arte do primeiro domínio do Deus maligno, e ainda, foi inesperadamente aterrorizante dessa maneira. Ela me permitiu sair vitorioso contra alguém no sétimo nível do domínio profundo nascente. A natureza das artes secretas do Deus maligno é precisamente furioso. O primeiro domínio alma maligna pode fazer sua profunda força aumentar instantaneamente 2 ou 3 vezes, o segundo domínio coração ardente pode fazer sua profunda energia aumentar em 3 ou 4 vezes, o terceiro domínio purgatório pode aumentá-la por 4 ou 5 vezes, o quarto domínio ressoar dos céus pode aumentá-la em 5 ou 6 vezes. O quinto domínio Hades pode aumentá-la por 6 ou 7 vezes. Tão aterrorizante. As palavras de Jasmine assustaram Yunchi, que ficou com os olhos completamente abertos. Ele tinha vivido pessoalmente o primeiro domínio alma maligna, aquele tipo de sentimento quando sua profunda energia de repente aumentou explosivamente, fez seu sangue ferver um pouco quando ele se lembrou daquela sensação. Se ele não tivesse a alma maligna, ele possivelmente não poderia derrotar Tiangjun e Lusanan. E também, não era que Yunchi nunca tinha ouvido desse tipo de poder que podia aumentar instantaneamente sua profunda energia para tal margem, mas isso normalmente também vinha com um preço enorme. Isso era somente para uma crise ou uma situação sem esperanças, que uma pessoa usaria essa profunda arte extraordinária, porque depois de sua execução, uma pessoa teria que lidar com a enorme queda de profunda força, tão grande que poderia usar a maior parte da expectativa de uma pessoa como um cruel efeito colateral. Em adição, o aumento em profunda força não poderia nem mesmo estar em igualdade com a amplificação dupla direta da alma maligna. E essa alma maligna era somente o primeiro domínio. Se ele atingisse o segundo domínio, coração ardente, então mesmo se ele não usasse a lua caindo estrela afundando, ele ainda podia aleijar facilmente Xiao Luoxing. Se uma pessoa fosse capaz de abrir o terceiro domínio, quarto ou quinto domínio, o resultado simplesmente seria impossível de imaginar. Talvez, naquele momento, mesmo se uma pessoa tivesse atingido o domínio profundo espiritual onde cada nível representava uma diferença enorme em força, uma pessoa possivelmente poderia derrotar um oponente que estava um profundo domínio inteiro à frente. Então quando eu serei capaz de controlar completamente a alma maligna? E quando poderei acessar o coração ardente? Yunchi perguntou de alguma maneira ansioso. Depois do sexto nível do domínio profundo nascente, a alma maligna poderá ser usada livremente. Quanto para o coração ardente, nós teremos que esperar até você pisar no domínio profundo espiritual para essa possibilidade. Jasmine disse com suavidade. Nesse momento, um bang repentinamente veio do lado de fora. Em seguida, uma voz que podia tremer os céus gritou com raiva de longe. Entregue Yunchi de uma vez. De outra maneira, eu achatarei seu profundo palácio lua nova hoje à noite.